Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Edenilson e hoje nós vamos dar início, continuando lá os nossos princípios de movimentação de armazenagem. Já passamos pelo princípio do planejamento, pelo princípio do sistema integrado, pelo sistema do fluxo de materiais, pelo princípio de simplificação, pelo princípio da gravidade. Passamos pelo princípio da utilização do espaço. Passamos pelo princípio do tamanho da carga, passamos pelo princípio da segurança e, a partir dessa aula, então, vamos passar pelo princípio da ergonomia. E eu creio que você já deve ter uma ideia daquilo que seja o ergonomia, uma palavra bastante utilizada. Então, o que é o princípio da ergonomia? As capacidades e as limitações humanas, elas precisam ser reconhecidas e respeitadas nos projetos das tarefas e equipamento de movimentação de materiais para assegurar operações seguras e efetivas. Então, qual é o princípio da economia? É reconhecimento da capacidade reconhecimento da capacidade e da limitação humana no projeto das tarefas. Ou seja, não colocar uma sobrecarga sobre a pessoa, é não colocar nenhuma tarefa a mais, nenhuma sobrecarga, nenhuma imposição que possa afetar, por exemplo, o seu desenvolvimento. Então, qual é a regra? A ergonomia é a ciência que busca adaptar o trabalho às condições de trabalho, às habilidades do homem, e não o contrário. Não é eu adequar, por exemplo, a minha habilidade, não é eu adequar a minha habilidade ao serviço, mas sim eu adequar o serviço às habilidades que eu possuo. Essa, na verdade, é a melhor coisa que você tem que fazer, como a gente diz, por exemplo, quando você projeta na verdade, um projeto de tarefa e equipamento de movimentação de materiais. Por quê? Porque você tem que olhar a segurança do colaborador, Você tem que garantir que a operação que ele vai fazer é segura, Se você for observar pessoas que trabalham, por exemplo, os repositores que trabalham nos atacadistas, no mercado, se você for observar, eles usam como se fosse não é um protetor, na verdade, ele é como se fosse um colete, em que ele mantém, o tórax da pessoa, ele mantém o tórax da pessoa reto, Por quê? Para que ele evite justamente aquele equipamento, ele tanto prende aqui em cima, quanto na cintura também ele tem uma faixa muito larga que você prende no abdômen, para justamente a pessoa não encurvar as costas na hora de pegar. Mas muitas vezes, pessoal, muitas vezes eu vi, nesses atacadistas, as pessoas com o cinto, a faixa, não o cinto, mas a faixa que pega o abdômen e a pessoa com a faixa aberta. Ou seja, o próprio colaborador, a própria pessoa também não está levando em consideração que ela pode fraturar, ela pode machucar as costas, uma lesão nas costas, uma dor lombar que pode prejudicá-la. É por isso que o pessoal da CIPA, da CIPAT, principalmente da CIPA, do SESMIT, sempre nas empresas eles fazem aquela ronda para saber se as pessoas estão utilizando o EPI necessário para poder fazer aí o seu trabalho. Então, o que a gente precisa tomar bastante cuidado quando fala sobre o princípio de economia? Primeiro deles, o equipamento deve ser selecionado para eliminar a mão de obra repetitiva e extenuante que interaja efetivamente com os operadores. Um dos exemplos que nós vamos ver, quando estivermos falando dos sistemas, por exemplo, de seleção de expedição de mercadoria, é o picking list, Então, você tem, para fazer a separação do pedido, hoje em dia, você tem equipamento que a gente chama de picking by voice, Ou seja, separação por voz, e você tem um headset, Você coloca um headset e o próprio sistema vai falando para você, olha, produto tal em local tal. Você vai lá e fala, pega 3 peças. Aí você tem as 2 mãos livres e o próprio sistema vai falando para você que você precisa fazer. Esse é um exemplo de eliminar, que a pessoa fica lendo no papel e aí perde o papel, põe o papel na boca da lista, de pedido que ele tem que fazer e acaba sendo repetitivo, e acaba sendo extenuante. Esse sistema interagindo, vocês vão ver no vídeo, por exemplo, que, inclusive, reduziu o erro, melhorou a condição de trabalho das pessoas. Tem, inclusive, um depoimento de um dos trabalhadores que ele menciona
que se fosse voltar para o papel, ele saía fora da empresa, né? Então, o princípio ergonômico, ele abraça tanto tarefa física quanto tarefa mental. E o local de trabalho da movimentação de materiais e o equipamento empregado para auxiliar nesse trabalho precisam ser projetados de modo que sejam seguros para as pessoas. Lembra do vídeo do Iberê, lá da Amazon, que ele tem uma plataforma em que essa plataforma ela é macia, né? Porque você vai ficar pisando ali várias vezes, então ela é macia, ela vai receber a carga do seu pé e não vai mandar de volta, né? Porque se a gente for lembrar das leis de ação e reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, quando você, por exemplo, né, pula de certa forma no chão, que você bate os pés, o próprio peso seu já reverbera para o seu corpo e aí acaba danificando, inclusive, os joelhos, né? Você lembra que também, no caso lá do vídeo da Amazon, o próprio, deixa eu colocar um pouco mais de luz aqui, o próprio Iberê falou que aqueles equipamentos, né, que no caso o monitor onde ele olha o produto que ele precisa pegar e as instruções de trabalho, aquele monitor, ele é regulável, né? A bancada ele é regulável de acordo com a altura. Também, se a gente for falar em escritórios, né? Ou centrais de atendimento, de call center, você tem aquelas cadeiras, né? Que são reguláveis de altura, regulável o braço, regulável o encosto, e as próprias mesas de trabalho também, como as pessoas têm alturas diferentes, então você tem uma regulagem na própria mesa, né, do seu trabalho, você tem, pelo menos nas centrais de atendimento você tem uma regulagem na mesa, você consegue regular a altura do teclado, você consegue regular a altura da mesa, né, levando em consideração esse princípio, ou seja, o equipamento ele é projetado para o trabalho e também para a pessoa, ou seja, ele é flexível, tudo bem? Então, esse é o princípio da ergonomia. Em 10º lugar, vem também o princípio do meio ambiente. Esse muito importante, por quê? Porque o impacto ambiental e o consumo de energia, eles devem ser considerados sempre como critério quando você projeta e seleciona sistemas de movimentação de material e qualquer outro equipamento alternativo. Por quê? Porque a consciência ambiental, ela acaba originando-se de um desejo de não perder os recursos naturais. Por quê? Porque esses recursos naturais, eles são finitos. Tem um vídeo que eu gosto, que eu vou querer, né, se a gente for tratar, né, de logística reversa, numa de nossas aulas, pelo menos agora, inicialmente, não, mas quando nós formos falar sobre, por exemplo, cadeias de suprimento, que a gente falar sobre logística reversa, tem um vídeo muito bacana que chama A História das Coisas, né, que nós ficamos sabendo como as coisas funcionam, né? Uma mulher que estudou durante muitos anos como as coisas funcionam. Então, ela conta a história das coisas. Por que é produzido, em que quantidade, né? Que um governo produz em outro local, um governo fabrica em outro local, e ela traz essa ideia para nós. É uma ideia muito ampla de como os nossos recursos são naturais, os nossos recursos naturais, eles são limitados, mas os países de desenvolvimento estão simplesmente tomando posse de tudo. Para vocês terem uma ideia, as maiorias das minas, né, de extração de ferro do mundo já são chinesas. Né? A China está comprando terra em todos os locais do mundo, comprando as minas justamente por causa da extração de ferro, porque ela quer ter o monopólio, né? A consciência ambiental orina-se, então, nesse desejo de não perder os recursos naturais, de prever e eliminar possíveis efeitos negativos de nossas ações diárias no ambiente. Numa das aulas, por exemplo, eu falei para vocês, se vocês procurarem essas embalagens, principalmente de papel, procure um selo chamado FSC. Se você vê aquele selo chamado FSC, F de Fox, C de Sierra e C de Charles, né? Se você procurar esse símbolo, significa que ele é feito de uma madeira que foi reflorestada, uma madeira de reflorestamento, ou seja, a indústria, né, que fez aquela embalagem, que é uma indústria de celulose, ela utilizou a madeira e depois dela ter utilizado aquela madeira, né, o que ela fez? Ela foi lá e plantou novamente outra madeira, eucalipto, né, que seja, e assim por diante. Tudo bem? É importante também, além de falar sobre esse impacto no meio ambiente, falar dos equipamentos de movimentação, por exemplo, de armazenamento, contentores, né, pallets e outros produtos utilizados para formar e proteger as cargas unitárias devem ser projetados visando a reutilização, quando possível, ou devem ser biodegradáveis quando apropriado, né? A gente tem aí o pallet que é mais utilizado, é o pallet PBR de padrão, o pallet de madeira, mas já existe pallet de metal, existe pallet de plástico,
né, também que pode ser reutilizado e assim por diante, né? Então, o projeto desses sistemas deve acomodar a movimentação de calços usados, contentores vazios e outros produtos de movimentação de materiais. Materiais especificados como perigosos possuem necessidades especiais com relação à proteção contra derramamento e possibilidade de combustão e de outros riscos. Ou seja, o próprio contentor ele tem que prever a capacidade que, caso ele caia, ele não deixe que aquele líquido que está nele se espalhe. Um exemplo disso são essas bombonas para quem compra, se a gente quiser comprar, por exemplo, combustível no posto agora, né, existe uma regulamentação de que existe algumas dessas bombonas, desses utensílios, que ele tem que proteger a pessoa, caso, por exemplo, você pegue uma daquelas de 20 litros e ela escape da sua mão e caia no chão, que ela não rebente, não se parta para poder espalhar a gasolina. E funciona, isso funciona, né? Tem um amigo aqui, um amigo meu, que a gente mora no mesmo bairro, mas por mais interessante que seja, lá onde na parte de baixo do bairro onde ele mora, teve um problema lá e a água começou a sair muito escura da torneira. Aqui em casa não, estava normal. Ou seja, lá ele tem um outro fornecimento, né, de água, então, com certeza, aqui na minha casa a água vem da cantareira, nele deve vir de outro local. Então, a água começou a vir muito escura lá na casa dele e eles acabaram bebendo a água e passaram muito mal, tiveram problema estomacal e assim por diante. Então, ele entrou, inclusive, eles ligaram para a Sabesp veio, falou que fez uma limpeza, limpou as caixas d'água, disse que fez uma limpeza no sistema, a água ficou mais clara, mas mesmo assim estava com gosto ruim, eles tomaram, passaram mal de novo, ligaram para a Sabesp falou que tinha feito tudo, mas como não melhorou, ele coletou essa água, entrou com processo, está com advogado, processou a Sabesp, fez boletim de ocorrência, foi na delegacia. Agora, ultimamente, eles mandaram fazer um teste na água, ele está processando a Sabesp, porque eles tiveram que gastar dinheiro com remédio, tiveram que ir no hospital, então ele ficava pegando água, né? Ficou pegando. Pegou alguns 2 ou 3 dias aqui em casa, agora deve estar pegando em outro local, pelo menos ele não tem vindo mais aqui. Mas ele pegou uma dessa bombona, ele trouxe, né? E a minha casa é um sobrado, né? Então, ele encheu a garrafa, era um dia que estava chovendo bastante, ele encheu aquela bombona de 20 litros e ele saiu. E eu fui na cozinha, ele encheu aqui no quintal, que eu tenho uma torneira próximo da máquina de lavar roupa, aqui no meu quintal, e aí ele encheu a garrafa e estava molhado o meu quintal, né? Mas já tinha terminado a chuva e ele ia descer. E aí eu fui, como ele mora, para ele carregar aquilo era ruim, ele mora mais ou menos quase 1 quilômetro daqui, né? Eu falei, puxa, não tem problema, eu levo você em casa. Aí eu virei aqui na cozinha, fui pegar a chave do carro. Nisso que eu fui pegar a chave do carro, eu só ouvi um baque. Eu falei, puxa vida, ele chama Cosme, né? Eu falei, nossa, só falta o Cosme ter caído com a bomba d'água na escada. Nossa, caí na escada, é uma escada que tem mais ou menos uns 18 a 20 degraus. Falei, puxa, ele vai se machucar, né? E aí, peguei a chave. Quando eu olhei, o Cosme não estava na escada, já estava na garagem. E eu perguntei, Cosme, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, como o seu varal, no meu quintal tem varal que ele passa de um lado para o outro, ele não percebe, não é que ele não percebeu, ele esqueceu, porque ele não mora aqui, eu já tomo cuidado, quando eu ponho alguma coisa no ombro, eu tomo cuidado, porque eu sei que o varal pode derrubar aquilo, né? Algumas vezes pega até na minha cabeça, né? Porque como eu sou alto, então muitas vezes pega até na minha cabeça, minha esposa é um pouco mais baixa, não tem problema, né? Mas aí ele falou, não, é que aí enroscou no varal, né? Onde a gente põe roupa, enroscou no varal, a bombona ela caiu no chão. Eu falei, ela não arrebentou? Ele falou, não arrebentou. Ou seja, como diz lá no Nordeste, ela não pocou, né? Ela não quebrou, não estourou, justamente porque ela foi feita para pôr gasolina, né? Mas como ele não tinha usado, ela estava limpinha, ele usou para pôr água. Mas ela é um combustível, né? Um reservatório para gasolina, para você usar imposto, e ela foi criada justamente, né? Para que caso ela estoure, né? Caso ela caia, ela não estoure. É claro que existe uma altura, né? Se você soltar uma altura de pelo menos uns 6 metros, eu acho que ela vai estourar. Mas como caiu na altura do ombro dele, ela foi construída para a altura do ombro de uma pessoa. Se ela cair cheia, ela não estoura e aí não vaza o líquido. Para você ver
como é importante, né, quando a gente fala, inclusive, de embalagem, esse princípio. Tudo bem? Vamos, então, para o nosso 11º princípio, que é o princípio da mecanização, né? Lembra? Até falamos um pouco sobre a diferença de mecanização e automatização. Então, qual é o princípio, né? O que diz a mecanização? Usar o equipamento de movimentação mecanizado quando for praticável. Então, se for praticável, usa o mecanizado. Puxa vida, eu vou ter que carregar 15 pallets. Não faz, cara. Mesmo que a palheteira consiga levar, chama a empilhadeira. Ela vai fazer isso muito rápido, né? E você vai ficar disponível para poder fazer outra atividade. Então, máquinas não cometem erros quando trabalham adequadamente. Pessoas sim, né? As pessoas sim trabalham, a pessoa vai descarregar aquilo rapidinho e aí pode causar um dano. Máquinas podem produzir a mesma quantidade no final ou no começo de um processo, mantendo uma medida de produção uniforme, sem ser uma coisa com picos, né? Eu posso fazer uma produção uniforme. Máquinas emprestam a si mesmas para exato controle manual, mecânico ou elétrico, de modo que medidas de produção precisam ser mantidas, né? Então, o que é bom observar nesse ponto, quando a gente fala de mecanização? O emprego de equipamentos de mecanizados de movimentação aumenta a produtividade e reduz custo. Esse aqui é inversamente proporcional, tá? Lembra, enquanto um era proporcionalmente, aqui é inversamente proporcional. Se eu aumento a produtividade, eu reduzo o meu custo, porque eu estou fazendo mais com menos, né? É o sonho aí, pelo menos, de todo capitalista, tá? Entretanto, a simples existência de equipamentos modernos de transporte não significa produção econômica e eficiente. Lembra, eu tenho que ter a gestão por trás disso. Um transportador de correia, embora vantajoso no desempenho de suas finalidades, aqui é um exemplo, pode ser um elemento de obstrução de outras operações produtivas, né? Um exemplo de transportador de correia que é extremamente produtivo é para o asfalto. Não sei se vocês já viram como funciona a produção de asfalto, né? Que quem produz, inclusive, o asfalto é a própria prefeitura. Ela não compra, ela fabrica o asfalto. Então, você tem aquelas grandes esteiras muito parecidas, né, com isso que a gente vê no mercado, aquela de lona, alguns delas, né, parece uma escada, ela tem aqueles contentores, e aí ele coloca lá o cascalho, mistura, né, com aquelas outras substâncias para poder fazer o asfalto, tá bom? Então, em alguns casos pode ser mais conveniente mover o operador do que as peças, como no caso de material pesado ou extremamente delicado e quebradiço, falando aqui de taça, falando de vidro e assim por diante. Portanto, a aplicação de equipamento para transporte tem de ser efetuada mediante estudo adequado, não só quanto às suas características técnicas, como também às suas vantagens econômicas. E, finalmente, convém lembrar um ponto importante. Ao mecanizar o transporte, o equipamento destinado a esse fim, pessoal, ele se transforma numa peça do próprio processo industrial. Uma empilhadeira ou uma ponte rolante pode substituir dezenas de homens, mas a sua paralisação pode representar a interrupção de todo o processo produtivo. Confiança no equipamento é, pois, fator fundamental. Então, eu vou substituir 10 operadores por um equipamento. Mas e se o equipamento der defeito, der problema? Você vai ficar parado enquanto não se conserta. Lembra da história que eu contei? Do rapaz que cobrou lá 10 mil reais para apertar um parafuso? Então, fazer tudo aquilo custou, sei lá, R$1. E descobri qual era o parafuso que tinha que apertar. Custava R$ 9.999. Aqui, então, é a mesma coisa. Você tem que confiar naquele equipamento que você está comprando, porque se ele der defeito, né, se ele danificar, você tem todo um processo produtivo. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre colheita, né, eu estava olhando equipamento agrícola, né, para uma das minhas aulas, e aí eu vi um vídeo de uma colheitadeira, gente, de cenoura. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível aquela colheitadeira. Gente, ela colhe a cenoura, né? Então, ela tem um dispositivo que ela pega ele, porque a cenoura ela tem
na verdade, a cenoura é a raiz, né? As folhas que você tem para aquele galho dele é o que fica para fora. Ela tira aquilo, consegue arrancar, né? Um equipamento grande, né? Então, ele é aberto assim, e aquela parte superior, aquelas folhinhas da cenoura entra bem aqui, ela é um gancho, né? Imagina um gancho assim de terra, né? Então, ela entra na terra dessa forma, e aí o ganchinho da cenoura entra aqui, aqueles galinhos dela, e ela pega várias daquelas. Então, conforme ela joga para dentro, ela já passa em algumas cerdas que já vai limpando a cenoura, turma, já vai tirando a terra. Depois que ela vai tirando a terra, essa própria máquina já passa no local onde ele corta aquela cerda e já passa para uma outra máquina que vai lado a lado junto com ela para cair lá dentro para depois esse outro caminhão, né, que vai lado a lado com ela, e muitas das vezes é uma própria extensão dela, para depois só levar lá para o local, para o silo, que depois ele vai ir para a lavagem. Mas é uma coisa incrível, né, a colheita de cenoura. Mas se uma máquina daquela dá problema, você não vai ter lá, por exemplo, as pessoas que fazem a colheita. Você vai ter, com certeza, aí um prejuízo bastante grande, um prejuízo enorme. Então, tem que tomar bastante cuidado, tem que ter peça fundamental, você confiar no equipamento. Então, conclui-se, né? A conclusão que a gente chega é que, havendo grande volume de material a ser transportado, a mecanização será economicamente vantajosa, mesmo quando houver mão de obra eficiente e de custo reduzido, porque dificilmente, né, um ser humano bate uma máquina, gente, dificilmente, né? Você vê que o próprio Garry Kasparov, né, que é o maior enxadrista do mundo, perdeu para o computador, não é? São imbatíveis, né? Caso contrário, né, devem ser empregados sistemas mais simples, cujo custo fixo seja inexistente ou relativamente baixo. Né? Olhando, inclusive, esses equipamentos, eu estava olhando também um equipamento alemão, e não sei se vocês já viram, com certeza, né? Esses locais, esses rios, se você olhar próximo do rio, sempre você vai ter aquilo que a gente chama a gente fala guarda de reio, né? Mas o nome certo é guardrail, né? Que em inglês é guardrail, né? Que são aquelas proteções que você tem para que o carro não caia no rio, por exemplo. Alguns você tem uma parede, aí você não chama de guardrail, de guarda de reio, né? Como a gente fala aqui no Brasil, mas em alguns outros você tem. Por exemplo, eu moro aqui na Zona Leste, próximo do Shopping Aricanduva, e aí tem o rio Aricanduva. Então, você não tem um muro, né? Você tem toda aquela estrutura de ferro muito bem feita durante toda a extensão do rio. Só que ela nasce aquela grama embaixo. Como é que, por exemplo, quando o pessoal da limpeza urbana vai lá trabalhar, o que eles fazem? Eles vão com enxadinha, uma enxada, né? E aí fica capinando debaixo do guardrail, né? E lá na Alemanha, eles têm um equipamento, gente, que é incrível. O equipamento consegue cortar a grama debaixo do guardrail, né? Ou falar guarda de reio, que é mais fácil. Ele é mais fácil de limpar lá. Então, ou seja, é uma hélice, é uma coisa incrível, né? Uma hélice, ela entra ali embaixo do guardrail e ela começa a cortar. Quando ela chega, e assim, como ele tem ele tem os suportes onde ele é parafusado, os suportes são de metal. Quando chega próximo de metal, ela tem um sensor, ela tira, né? Então, aqui eu tenho. Então, eu tenho duas estruturas e o guardrail fica fixado aqui. Então, essa máquina, ela vem dessa aqui e começa a cortar. Quando ela chega nessa outra ponta aqui, que é onde eu tenho a outra haste, eu tenho um intervalo, devo ter o espaço, com certeza, ele deve ser um espaço padrão, mas quando ela chega nessa outra haste aqui, ela tem um sensor, o que ela faz? Ela recolhe a hélice, passa para o lado e começa a cortar da outra até chegar na outra ponta. Ou seja, isso aumenta a produtividade. Você fala, puxa vida, mas aumenta a produtividade? Com certeza, e reduz a mão de obra e reduz o custo, né? Reduziria, então, o custo da prefeitura, tá bom? Agora, existe uma regra, né, para também esse princípio de mecanização. Qual é a regra? É mais econômico usar equipamento de movimentação do que a força do homem, né? Se os homens fizeram aquelas pirâmides do Egito com animais e com tração animal, né? Imagine se tivesse equipamento de movimentação que eles tinham feito, né?
Se bem que o equipamento de movimentação que eles fizeram, com certeza, foram os animais de carga, né, para você poder transportar um bloco daquele, né, o que eles faziam, já que o bloco era muito pesado, você não tinha, aliás, a roda já era inventada, né, mas você não tinha, como hoje em dia, esses grandes caminhões que trabalham em Minas, né, então o que eles faziam? Então eles cortavam as árvores, colocavam embaixo e as próprias árvores serviam de rolete, né? Você vê, os egípcios usaram isso para construir lá aquelas grandes pirâmides, né? E eles colocavam as madeiras, a madeira servia de rolete, né? Então, eu puxava lá os grandes, não a pirâmide, né, gente? Os blocos, desculpa. Né? Eles puxavam o bloco e aí colocava, passava para frente. Puxava o bloco e ia passando para frente, né? Mas conseguia movimentar eles a grandes distâncias. Então, essa simples regra afirma que é melhor estar equipado com máquinas do que não estar. É baseada no fato de que custa menos por hora possuir e operar um equipamento de movimentação de materiais do que manter o trabalho de um homem, até porque uma máquina produz muito mais do que um homem, né? Frequentemente, esse fator econômico não é reconhecido imediatamente pelo usuário quando da compra do primeiro equipamento de movimentação de materiais. Lembra? Né? A primeira impressão pode não ser positiva, mas empiricamente conforme aquele equipamento ele é utilizado, conforme a produtividade ela vai aumentando, conforme a melhora nos indicadores vai sendo percebida, aí então, com certeza, ele é reconhecido posteriormente. Mas, inicialmente, sempre tem realmente aí essa dificuldade, né? Nós, enquanto seres humanos, temos essa dificuldade, a gente precisa ver para crer, né? A gente é bastante tomé nesse ponto, tá? Ok? Então, por exemplo, uma operação comum frequentemente abrange empilhadeiras e paletes e envolve o carregamento de caminhões. E os materiais são manualmente removidos do palete. Qual que é a prática normal? É designar 2 ou mais homens no caminhão e ter um terceiro homem na empilhadeira para trazer os materiais e colocá-los no veículo. Mesmo que seja possível manter um modo de trabalho igual entre a empilhadeira e o carregamento manual, o total de horas homens para carregar 3 caminhões será maior do que se a cada um dos 3 homens for dado uma empilhadeira para garantir seus próprios materiais e carregar seus próprios caminhões. Lembrando que ele acaba também, né, pessoal, sendo diluído. Esse custo acaba sendo diluído, tá? Depois temos aqui, então, o princípio de seleção número 12, seleção do equipamento, né? Esse princípio nosso aqui. O que esse princípio diz? Qual é a definição dele? Na seleção do equipamento de movimentação, considerar todos os aspectos do material a ser movimentado, o movimento a ser realizado e qual o método que deverá ser utilizado, né? Então, esse princípio, a gente pode dizer, ele é sobretudo um lembrete para ser extremamente cuidadoso na seleção e na especificação dos equipamentos de movimentação, estando certo de que todas as fases do problema foram completamente analisadas. Ou seja, eu só vou sugerir o equipamento, eu só vou sugerir o método depois de que todas as fases do problema, como é que a gente pode dizer, todas as facetas do problema, elas foram plenamente analisadas, completamente analisadas, e que não resta nenhuma dúvida para que ela seja posta em prática, né? E a seleção do equipamento de movimentação também deve ser feito tendo em vista o menor custo por unidade movimentada. Vocês viram que a todo momento, sempre tenho que estar olhando os custos a todo momento. Lembra que nos primeiros vídeos nós comentamos que para as empresas é muito menos custoso eu reduzir custo do que aumentar a receita. Porque aumentar a receita, ela não depende apenas da empresa, ela depende de muitos fatores que são externos à empresa. Depende do mercado, depende, por exemplo, de política, depende do consumidor, que pode ter a sua, como é que a gente pode dizer, que pode ter a sua preferência mudada. Agora, o que depende da empresa? O que depende da empresa são os seus processos. E ela tem propriedade para poder mexer nos seus processos. Ela tem propriedade, se ela acompanha os seus processos, poder reduzido, poder alterá-los. E se eu mexo nos meus processos, melhorando a minha produtividade, né, proporcionalmente, os meus custos, né, eles são inversamente proporcionais,
como nós já comentamos antes, e eles com certeza serão aí reduzidos. Então, a seleção do equipamento de movimentação deve ser realizada tendo em vista o menor custo por unidade movimentada. Tudo bem? E qual é a regra para esse princípio de número 12? É melhor a operação do equipamento com acessórios. Muitas das vezes, turma, pessoal, necessariamente eu não preciso trocar o equipamento, eu só tenho que colocar algum acessório nele. Então, dispositivos e acessórios, eles podem ser instalados nos equipamentos para aumentar a eficiência e a segurança, melhorar o moral ou reduzir a fadiga do operador. Lembra o exemplo que eu dei lá para vocês do picking list? Então, em vez dele andar segurando aquele papel e fazendo leitura, e aí tinha muitos erros, né, foi dado para ele um sistema, né, um headset, que ele coloca o headset e o sistema diz para ele qual é o local, qual é a rua, qual é o produto que ele tem que pegar e qual é a quantidade que ele tem que ser. Fora que ele também fica ouvindo, né, o próprio sistema falar com ele a todo instante, de certa forma reduz a fadiga e mantém também ele mais, como é que eu posso dizer, mais atento durante o seu expediente, do seu trabalho. Só que esses acessórios não devem ser adicionados a menos que encontrem essas necessidades econômicas, né? Então, se é uma necessidade que vai trazer um ganho, uma vantagem econômica, deve-se utilizar sim. Então, é bom enfatizar, contudo, que nem acessórios, nem dispositivo devem ser adicionados aos equipamentos padrão ou fabricados sem encomenda, sem primeiro uma análise completa e uma justificativa econômica e viável sobre os seus usos. Por quê? Porque a sua compra, invariavelmente, né, turma? Invariavelmente ela vai aumentar aí o capital investido, vai aumentar o custo de manutenção, de reparo, o custo operacional, e também ela pode levar a aumentos no custo de peças sobressalentes lá no meu estoque. Tudo bem? O 13º princípio, né, como a gente pode ver aqui no nosso material, é o princípio da padronização. E o que a gente consegue ver? Lembra? Ele também é considerado um dos nossos fundamentos, né? E o que diz, então, a definição de padronização? Padronizar métodos. O que esse princípio dita? Que padronizar métodos, bem como tipos, padronizar métodos, bem como tipos e tamanhos dos equipamentos de movimentação. Não dá para me ter, por exemplo, uma paleteira manual que seja maior que outra, né? Empilhadeiras até você pode ter uma empilhadeira que ela seja maior que outra, dependendo do tipo de movimentação que ela faz ou peso que ela carrega, mas uma paleteira não. Uma paleteira ela tem a medida padrão e a medida padrão deve ser utilizada. Então, a padronização e movimentação de materiais, ela pode ser identificada como um método melhor de desempenho do trabalho. Você vê que a todo tempo a gente tem visto palavras como melhorar a eficiência, aumentar a acuracidade, melhorar a eficácia, melhorar o desempenho, aumentar a produtividade. Você pode ver que a todo momento são expressões que sempre direcionam para um desempenho efetivo e melhor da companhia, né, da empresa. E quando a gente fala, por exemplo, sobre padronização, muitas das grandes empresas elas publicam manuais de modo que todas as operações de movimentação possam ser desempenhadas em bases padronizadas. O que significa, né, que muitas das vezes essas empresas que publicam esses manuais, nós estamos falando dos manuais de produtos, dizendo como que aquele produto deve ser operado. Isso é extremamente importante quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos de movimentação. Só que, se a gente for pensar, o sistema mais eficiente geralmente, na maioria das vezes, aquele mais simples. Até aquela colheitadeira de cenoura que eu falei para vocês, se você for observar como é que eu posso dizer? Se você for observar o funcionamento dela, é muito simples. O que ela faz? Exatamente o que o ser humano faz, né? Arranca a cenoura, bate, né, em algum lugar para tirar a terra e guarda. Só que ela faz isso de forma mecânica, né? Mas o princípio que ela está usando é o mesmo princípio que o coletador, né? Aliás, que a pessoa que faz a colheita, né, ele fez. Então, e aí isso leva a gente a pensar o seguinte, não é difícil entender por que a padronização ela é tão importante. Por quê? Porque quando eu falo de padronização, equipamentos que são padronizáveis,
nós falamos de um outro princípio extremamente importante de meio ambiente e de recurso, que é você ter o que a gente chama de intercambiabilidade de equipamentos entre os departamentos e fábricas. Ou seja, um equipamento ele pode ser utilizado tanto no local quanto no outro. E outro ponto importante também, as peças, né, de reposição pode servir dependendo do tipo de equipamento, eu posso tirar do equipamento, de repente, que não está sendo utilizado, e posso colocar no outro equipamento que quebrou, porque as peças são intercambiáveis, pode ser utilizado no local ou outro. E outra coisa também é que, assim, se as peças são intercambiáveis, eu vou ter menos fluxo, por exemplo, de componente, né, de peças de reposição e de componente. E acaba, por exemplo, também, já que a peça é intercambiável, simplifica o treinamento de operadores novos no uso de novos acessórios, né, no uso de acessórios recentes, tá? Então, a padronização, ela não requer que somente uma dimensão de contentores, por exemplo, seja permitida, mas ela implica preferivelmente no menor número possível. Em alguns casos, será impossível padronizar um tamanho de contenedor, especialmente onde grande número de componentes heterogêneos, ou seja, diferente e movimentado. Repetindo, né? Aqui está dizendo o nosso autor, padronização não significa ela significa o menor número possível. A padronização ela é o resultado da análise de métodos de trabalho e da consequente escolha do melhor método, que passa, então, a constituir o método padrão. O método padrão será sempre um método em vigor até a data em que for passível de aperfeiçoamento. Esse último poderá surgir tanto por evolução tecnológica, por simples racionalização dos procedimentos relativos à mão de obra. E ainda, ele tem em relação a esse princípio, a padronização diz respeito tanto aos métodos de trabalho quanto aos tipos de equipamento utilizados. E é interessante, se você for observar, por exemplo, né, o método de fabricação, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Se a gente for observar, lá antigamente, né, quando você tinha, né, na época da descoberta, né, lá do ferro, quando as pessoas, né, os nossos antepassados começaram a construir as armas de guerra, era tudo feito com madeira, com carvão, com pedra. Hoje em dia você tem, não sei se vocês já assistiram, né, lá no Discovery Channel, você tem, eu gosto, já assisti, agora não assisto mais, mas assisti durante umas 5 temporadas, talvez, chamado Desafio Sob Fogo, as pessoas construindo aquelas armas, né? Então, as pessoas são desafiadas, né? Então, você tem lá os mestres, né? Eles, então, dão para as pessoas pedaço de corrente. Uma vez eu vi o pessoal lá fazendo faca com quadro de bicicleta, parece uma coisa incrível, né? E eles vão usar agora métodos mais novos, né, de poder fazer, por exemplo, derreter o metal para poder fazer a lâmina. Então, antigamente se fazia lá com carvão, hoje em dia você tem fogões a gás, né? Você batia com o martelo, né? Então, o ferreiro, o que ele fazia? Então, o metal está quente, né? Aquele vermelho, como a gente conhece, e ele ia batendo lá o martelo, né? Manualmente. Hoje em dia, não, você tem torno, né? Que ele vai fazendo esse movimento. Então, o método ele acabou melhorando, podemos dizer assim. Esse método padrão ele é bom até que outro método que seja melhor que ele acabe entrando em vigor. Esse último, como a gente diz, ele pode surgir por uma evolução tecnológica, no caso das espadas, ou pela simples racionalização dos procedimentos relativos à mão de obra, como a gente já havia pontuado. Ainda, em relação a esse princípio, é bom a gente sempre lembrar que ele sempre está ligado aos métodos de trabalho, ou também em relação aos equipamentos. Só que dentro das diversas categorias de equipamentos de movimentação de materiais, a padronização ela visa evitar a existência de marcas e tipos diferentes para cada categoria. Lembra, eu estou falando de padronização. É a mesma coisa quando a gente viu lá a classificação de materiais, de aglutinar os materiais ou os recursos através do quê? Das características que eles têm em comum. Então, as seguintes vantagens podem acontecer durante a padronização. Primeira delas, métodos de trabalho uniformes, evitando-se diferentes técnicas de operação e, consequentemente, treinamentos múltiplos e especialização excessiva de operadores.
Também, em relação aos trabalhos de manutenção, a uniformidade dos métodos de trabalho representa uma vantagem, né? Outro ponto também que é extremamente importante, que é um ganho que a gente pode perceber, são investimentos consideravelmente menores em peças de reposição. Por quê? Porque elas são intercambiáveis. Então, o que acaba acontecendo? Evita-se, principalmente, as faltas de peças quando existir apenas um único tipo de fábrica, pois não é econômico manter um estoque completo de peças de reposição para equipamento diversificado. Mesmo tratando-se de peças existentes na praça, ou seja, para ser adquirida, a sua aquisição sempre ela determina certa demora, ficando em consequência inativo o equipamento e paralisada a produção. Assim, os custos de manutenção e os custos imputáveis devido a horas paradas são sensivelmente menores quando se adota a padronização do equipamento. E quais os resultados, né, pessoal? Quais os resultados pode ocorrer com isso? A especificação de instalações auxiliares, por exemplo, a altura das plataformas de carga e descarga, a altura de vão aberto, determinação de tipos de características de embalagem. A padronização ela tem uma série de efeitos positivos que pode acontecer dentro da movimentação de materiais. Só que tem que tomar bastante cuidado e deve se coibir uma coisa que é uma tendência que, infelizmente, ainda é muito comum, que é adquirir um tipo diferente de transporte cada vez que surge uma necessidade de uma substituição ou ampliação. Será que eu não posso usar aquele equipamento um pouco mais? Então, se determinado tipo como é que a gente pode dizer, de equipamento ficou obsoleto, a solução deve consistir na sua eliminação imediata ou gradual. Se ele ficou obsoleto, vamos substituí-lo de forma imediata ou, por exemplo, de forma gradual. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E qual é a regra, então, desse princípio aqui, né? A gente fala sobre o princípio de padronização. O de número 13 já, né, que nós estamos. Qual é a regra? Integrar a melhor prática sobre condições necessária para a máxima economia da movimentação de materiais. Aliás, desculpe, gente. Regra, padronize métodos, eu já estava lendo a descrição, padronize métodos e equipamentos. O que significa? Integrar a melhor prática sobre condições necessária para a máxima economia da movimentação de materiais. Uma mistura heterogênea de equipamentos não é tão econômica quanto um equipamento uniforme. Padronização é o resultado de uma análise completa do trabalho a ser feito, equipamento viável e métodos de operação. Na padronização de pallets, por exemplo, o objetivo é a economia no custo das operações de movimentação e estocagem. Vocês viram o problema lá da turma da Adib, lá da revendedora Adib, porque lá na fábrica eles só recebem, na fábrica da Ambev, só recebe palete PBR1. E lá eles tinham armazenado tudo no PBR2, que eles precisaram fazer, transportar de um pallet para outro, porque a fábrica não recebe. Padronização, no caso, aí a fábrica tem a sua exigência, né? Só um instante, pessoal, que está coçando aqui o canto do olho. Um cisco. Ou seja, a fábrica, ela esqueceu. A fábrica, ela criou um processo que para ela é extremamente positivo, mas os seus distribuidores têm dificuldade, porque você tem os dois tipos de pallet, né? Tanto o PBR1 quanto o PBR2 circulando aqui no nosso país, né? Aqui no nosso país. Então, padronização é o melhor modo de ter o trabalho feito da maneira mais fácil e mais rápida, com menos gasto possível do dinheiro e esforço. Padronização é a fixação de bons hábitos de trabalho, de modo que o emprego de maus hábitos fique difícil. A determinação de um padrão requer uma análise completa. Por outro lado, padrões não são estáticos, né? Lembra, eles são flexíveis, podem ser mudados a qualquer momento por uma ideia nova, um projeto ou um comportamento. Há uma melhor maneira, um melhor método, um melhor equipamento para fazer um trabalho. Até surgir uma ideia melhor. Ela deve ser mantida no manual de padrões e práticas, né? Tem que tomar muito cuidado com os inventos, né? Com as novas invenções. Métodos, equipamentos, controles e software da movimentação de materiais devem ser padronizados dentro dos limites da realização dos objetivos
de desempenho e sem sacrificar a flexibilidade, a modularidade e os resultados necessários. Padronização significa menos variedade e customização nos métodos de equipamentos empregados. A padronização se aplica ao tamanho dos contentores e outros componentes de formação de carga, bem como aos procedimentos operacionais de equipamentos. E, para fechar, a padronização, a flexibilidade e a modularidade precisam ser compatíveis. E vamos agora, então, para o nosso 14º princípio, o princípio de flexibilidade. O que o princípio de flexibilidade ele nos diz? Qual é a definição dele? O valor do equipamento é diretamente proporcional à sua flexibilidade. Quanto maior a variedade de uso e aplicação a qual poucos equipamentos podem ser colocados, maior é a sua flexibilidade. E o maior valor provém do ponto de vista de movimentação de materiais. Flexibilidade no equipamento oferece a vantagem de o mesmo ser rapidamente adaptável a qualquer mudança que venha de tempos em tempos. Em qualquer organização progressiva, métodos e equipamentos estão constantemente em estado de mudança e melhoramentos. A versatilidade na aplicação de métodos e equipamentos de movimentação contribui para a redução de custos. Equipamentos que podem realizar diversos tipos de operação, de movimentação, e que têm uma grande variedade de usos e aplicações são frequentemente mais utilizados que as unidades específicas para determinado tipo de trabalho, no caso, atividades especializadas. Por exemplo, se a gente comparar a instalação de uma ponte rolante com a aplicação, vamos comparar a instalação de uma ponte rolante com a aplicação de um guindaste motorizado, né? Então, a ponte opera apenas dentro de um vão. Ponte rolante é aquela que eu falei para vocês, né, que tem lá, que a gente vai ver mais para frente, quando vemos os equipamentos. Então, você tem aqui as colunas nas laterais, né, de uma grande estrutura, e a ponte, ela desliza, né, como se fosse um trilho bem largo, e a ponte, ela desliza. Então, a ponte opera apenas dentro desse vão, limitado estruturalmente, ou seja, ela só vai para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ela só faz isso, né? Enquanto o guindaste, ele pode ter a mesma capacidade de elevação e de carga da ponte rolante, porém, o campo de operação dele é praticamente limitado, porque um guindaste é um braço, né, turma? O guindaste é um braço, ele tem, como a gente pode dizer, além de ele ter um alcance, quando dissecar um alcance de profundidade, ele também tem um giro de 360 graus, né? Ele consegue fazer um círculo, né? Um guindaste. E é isso, então, que a gente fala. Então, assim, se não existir uma garantia efetiva de um elevado coeficiente de utilização da ponte, e se outras condições técnicas e operacionais não forem adversas à decisão, será recomendável a compra de um guindaste motorizado e não a instalação de ponte volante. O guindaste mais versátil é do tipo de lança móvel, como eu disse, com rotação de 360 graus, o que facilitaria, por exemplo, a carga e a descarga de materiais, especialmente os de maior peso unitário. Também na determinação da capacidade de carga do equipamento, deve ser levado em consideração a sua aplicação em tarefas diversas. Qual é a regra para esse princípio? Flexibilidade do equipamento de movimentação. Grande ênfase tem sido dada por alguns praticantes da movimentação de materiais à necessidade de flexibilidade, significando que o equipamento deverá ser capaz de fazer tantos diferentes trabalhos quanto possível. Por outro lado, a flexibilidade pode tornar-se um monstro de duas cabeças por causa do número dos acessórios ou especificações necessárias pré-estabelecidas para permitir o múltiplo uso. O capital investido, lembra? Capital, dinheiro que a empresa tem guardada para investir em pesquisa, em melhoria, né, na planta da fábrica, por exemplo. O capital investido no equipamento pode ser excessivo. O elemento tempo para mudar de uma operação para outra pode reduzir os benefícios do equipamento sob encomenda para um ponto igual ao do equipamento padrão. Tudo bem? Ficamos, então, com o princípio do peso morto para a nossa próxima aula. E agora, como nós havíamos combinado, né, prometido na aula anterior, vamos ver um vídeo aqui, um pouco mais para a gente entender como esses princípios são utilizados lá no dia a dia. E é um vídeo aqui, tá? Se eu não me engano, da Natura, tá, pessoal?
um vídeo aqui da Natura, deixa eu colocar ele aqui para vocês. Só um instante enquanto eu coloco. Lá o nosso material, que ele já pula direto para o vídeo. Isso. É o centro de distribuição da Natura. Então, bora para o vídeo? A inovação sempre fez parte da história da Natura, sendo um dos principais direcionadores do crescimento sustentável da companhia. Há aproximadamente 20 anos, a Natura tem escolhido a SSI Schaefer, maior fornecedora de soluções intralogísticas do mundo, para levar inovação e sustentabilidade aos seus processos logísticos. Como no caso do CD São Paulo, o maior centro de distribuição da empresa, localizado na capital paulista. O que estava por trás desse centro foi primeiro um grande redesenho de toda a rede Natura. Era algo colocado dentro de São Paulo para ter uma quantidade de entregas grandes em 24 horas e sendo preparado para o futuro para poder ser um centro que tanto cuidasse de nossas consultoras como do nosso e-commerce, como no futuro das nossas lojas, como está começando a ter. O CD São Paulo, particularmente, era com baixíssimo estoque, um estoque de menos de 3 dias, tendo quase que todo o estoque focado em caixas, nada em pallets, e sendo abastecido através de uma carreta automática. Essa carreta rodava do hub para o CD São Paulo retornaria para a fábrica, retornaria para o hub, fazendo um triângulo. Assim que entram no centro de distribuição, as cargas são automaticamente destampadas, despaletizadas e enviadas através de conveyors para suas posições de armazenagem. Mercadorias de alto e médio giro são estocadas no sistema Min-Load, o qual é usado para reabastecer o Wayfreight e as estações Pick by Light. Já os produtos de baixo giro são enviados para os 15 módulos de carrossel, os quais alimentam as 2 estações Pick to Tote. As caixas de pedidos, depois de serem montadas e etiquetadas, passam pela primeira fase do processo de picking, a inserção automática dos catálogos solicitados pelas consultoras Natura. Após essa etapa, as caixas de pedidos passam por uma área de picking massivo, projetado especialmente para itens de alta rotatividade coletados em grandes quantidades, como ocorre, por exemplo, em promoções e ofertas especiais. A SSI Schaefer equipou o armazém com o sistema A-Frame. Os produtos são injetados numa seção pré-definida da esteira e transportados até o ponto de abastecimento, onde são automaticamente carregados dentro das caixas de pedidos correspondentes. O reabastecimento do A-Frame é feito manualmente a partir das caixas disponibilizadas nos flow racks do Min-Load. Para a redução de erros, uma solução guiada por luz foi desenvolvida em conjunto com a Natura. Fantástico, né, turma? De alto giro, que devido às suas características, não se encaixam em um A-Frame. São coletados em outras 58 estações Pick by Light. O reabastecimento dessas estações também é feito através dos flow racks conectados aos 5 corredores do Min-Load. A separação dos produtos de baixo giro é feita através do conceito produto ao homem, em 2 estações Pick to Tote, que são alimentadas pelo sistema carrossel. O peso das caixas é verificado em diversos pontos do sistema de transporte. Quando um erro é detectado ou uma checagem é predeterminada pela Natura, a caixa é direcionada para uma das estações de verificação, que foram planejadas e construídas para pessoas com deficiência física e motora. Assim que a caixa de pedido é finalizada, ela é armazenada em um pulmão de carrosséis. Esse pulmão retém as caixas até que toda a rota de expedição esteja coletada e pronta para ser despachada. Isso tem uma grande economia de tempo e de dinheiro,
visto que as transportadoras não precisam ter uma filial para ter um remanuseio de carga. Vale lembrar que na logística, tudo que se move, quanto mais se move, mais custa. Então, a ideia é que a gente tenha menos movimentos para economizar custo e tempo. Muito bem, Natura, é isso aí. As caixas são automaticamente retiradas do sistema, fechadas e enviadas tanto a granel para entregas na cidade de São Paulo, quanto em pallets, montados por meio de robôs paletizadores, para entregas fora da capital. O CD São Paulo também está preparado para separar e enviar pedidos da Rede Natura e-commerce. Depois da separação, as caixas de pedidos desse setor vão para uma das estações de trabalho para serem preparadas e entregues diretamente ao cliente final. Vale lembrar que esse centro aqui foi o primeiro local da Natura que começamos a usar uma WMS descentralizado. A gente fugiu do nosso WMS padrão SAP e aqui colocamos o Vamas, que é o que gerencia tudo isso, conversando diretamente com o SAP. Hoje, eu posso dizer que o São Paulo é um grande sucesso, tudo que faz. Acho que o que nos levou a isso foi uma grande parceria entre a Natura e a Schaefer, um grande movimento desde o alto escalão até lá, até a pessoa que opera. Todo mundo se juntou, a operação, projetos, os projetistas de lá, nós, os projetos aqui. Acho que é um projeto feliz hoje, devido à parceria. A SSI Schaefer tem orgulho por fazer parte da rede de relacionamento da Natura e de contribuir para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Bacana, né, turma? Você pode ver que a gente pode observar vários princípios. No final, ele fala de quanto mais movimentação, mais custo eu tenho. Quanto menos movimentação, menos custo eu tenho. Ele falou também sobre aquele princípio onde você tem apoio de todas as áreas da empresa, né? Para que todos os atores, a gente chama de stakeholders, né? Todos eles se envolveram nesse projeto para que, então, fosse um sucesso como a gente tem viu nesse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham também gostado da aula. Muito obrigado por terem acompanhado essa aula até o momento. Obrigado e até mais. Bye, bye, gente. Tchau, tchau.